Retornando aqui para a gente encerrar, ok? Erros sobre regência verbal. Galera, o que é regência verbal também, né? A gente falou da concordância nominal, concordância verbal. Qual que é a diferença de concordância para regência? Regência, nós estamos falando de verbo, né? Se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo indireto. Então, em geral, as palavras, né, de uma oração, até vou botar aqui na tela, são interdependentes, ou seja, elas se relacionam para formar um todo com significado. Essa relação necessária se estabelece entre as palavras em que uma delas tem o seu complemento, né, de outra palavra. A gente chama isso de regência nominal e verbal. Quando a gente está falando de regência verbal, é a ligação entre o verbo e o seu complemento. Então, nós estamos falando, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo, ele é um verbo transitivo indireto. Qual que é a preposição que ele pede? Então, são essas as coisas que, às vezes, vocês têm que buscar entender e resolver. Então, as dúvidas mais frequentes em relação à regência verbal e os erros também mais frequentes em provas discursivas é quando você, quando diz respeito ao uso da preposição, tem preposição, não tem? Ou seja, ele é um verbo transitivo ou não é? Tá entendendo? E também a escolha correta da preposição, obviamente, se o verbo exigir ali a preposição. Então, em provas discursivas, como é que isso acontece? O que rola é você, às vezes, escrever um verbo e confundir ele com intransitivo, sendo que, na verdade, ali ele era transitivo e você deveria ter colocado uma preposição, tá? E aí a gente vai trazer, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos aqui de verbos que são muito utilizados em provas discursivas, que, por vezes, vocês colocam na regência errada ou colocam com uma preposição errada, ou casos em que você deveria colocar a preposição e não colocou, tá certo? Não estamos falando aqui exatamente de você identificar ali a regência, mas você saber identificar esses principais verbos que são utilizados na hora da escrita e que muitas vezes exige uma preposição e exige uma determinada preposição, beleza? No nosso PDF tem vários casos, eu trouxe aqui os principais. Vamos lá. Então, beleza. Verbo aspirar, né? Acontece muito, vocês estão aspirando aí ao cargo, né? Ou seja, dependendo do sentido, isso muda. Porque se você está falando de respirar, né, de aspirar o ar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, então não tem preposição. Então, nós aspiramos o ar puro da montanha. Beleza? Então, veja que nesse caso aqui, nesse sentido, eu não deveria colocar aspirar ar. Agora, quando vocês, concurseiros aí, ó, desejam ardentemente ali, ou pretendem passar em um concurso, né? Deixa eu ver se até pronto, tá aqui, ó. Esse verbo aspirar, nesse sentido de desejo, ele é um verbo transitivo indireto que exige uma preposição específica, que é a preposição a. Então, é aspirar ao cargo, aspirar a um cargo público. Eu aspiro ao cargo de auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Eu aspiro ao cargo de técnico judiciário do MPU, por exemplo. Então, nesse sentido de desejo, você tem que colocar ele como transitivo indireto e colocar a preposição a. Não é qualquer preposição também. Ok? Esse daqui também é importante, verbo assistir, tá? Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Ele também tem duplo sentido. Ele pode ser assistir de você dar assistência, beleza? Ou de assistir a aula, né? Você está vendo alguma coisa. Quando ele está nesse sentido de auxiliar, ele é um verbo, ele pode ser tanto transitivo direto, como transitivo indireto. Verbo transitivo direto tem um complemento, e o verbo transitivo indireto com um complemento mais uma preposição. Então, procuramos assistir os atingidos, ou seja, procuramos auxiliar os atingidos, ou procuramos assistir aos atingidos pela seca. Então, veja que nesse caso está tudo ok, porque você tem
tem essa faculdade aí de utilizar como transitivo direto ou transitivo indireto. Agora, no caso de você estar assistindo, vendo alguma coisa, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então, eu estou assistindo a aula do professor Lucas Eduardo. E aí veja que é o seguinte, o que acontece quando você está utilizando o verbo assistir no sentido de realmente ver? Se ele tem a preposição a e o complemento também, ele está no feminino, o que pode acontecer? A preposição a com a junção do artigo a, você vai ter uma crase. Assistir a aula, assistir às aulas. Então, ó, tiver o asta aqui também, ok? Ficar ligado nisso daí, ó. Não assisti a reunião ontem, ou seja, não vi a reunião ontem. Assisti a um documentário. Então, veja que ele está no sentido de ver. Quando você está nesse sentido, ficar ligado, porque é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Se for no sentido de auxiliar, aí tem a faculdade de você utilizar tanto no transitivo direto quanto no transitivo indireto. Outro aqui, que às vezes é muito utilizado também em textos, né? Quando você está falando de atender, né? Ah, o prefeito atendeu ao pedido, ou atendeu o pedido. Veja que o verbo atender, ele tanto pode ser verbo transitivo direto, como também pode ser um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo. Ou seja, não tem complemento. Então, nesse caso, está até mais tranquilo, porque às vezes vocês ficam com dúvida se está errado falar. O prefeito atendeu ao pedido. Não, está correto. O prefeito atendeu o telefone, o prefeito atendeu o pedido. Também está correto, ok? Ou, igual tentaram me ligar aqui, eu não atendi. O professor não atende. Ou seja, não atendeu o telefone. Beleza? Vamos para mais um verbo aqui. Comparecer, né? E aí, perceba que o problema não é só você, em provas discursivas, não é só você identificar a regência correta daquele determinado verbo. E lembre-se de uma dica que eu dei logo no início. Tá com dúvida? Joga no Google. Comparecer, regência. Por exemplo, aspirar, regência. Assistir, regência, que ele vai te mostrar, tá? O problema não tá só em você identificar a regência daquele determinado verbo, mas você também saber qual que é a preposição correta a ser utilizada se aquele verbo, obviamente, exigir uma preposição. Beleza? Então, vamos lá. Verbo comparecer aqui, ó. Você pode utilizar duas preposições. Quem comparece, comparece a ou a algum lugar ou em algum lugar, ok? Eu compareci ao local indicado nas instruções. Eu compareci na aula do professor. Então veja que você pode utilizar tanto a quanto o em. A maioria dos delegados compareceu à reunião ou compareceu na reunião. Então você pode utilizar tanto um quanto o outro. Outro aqui, ó, verbo consistir, tá? Consistir, que quer dizer ser constituído, constar, compor, né? Ele é um verbo transitivo indireto que exige uma determinada preposição. Em. Então, veja, o plano consiste em promover uma trégua de preços. A herança consiste em terrenos. Em que constituiu o seu erro. Então, veja que é um verbo que, nesse caso, tem uma preposição correta. Não pode ser qualquer preposição. Preposição em. Consistir em alguma coisa. Ok? Vamos para mais um aqui. E isso daqui também é utilizado muito em prova discursiva. Constar, consta do documento, né? Consta da lei, consta da LRF, consta do Código Tributário Nacional. Então, veja o seguinte, tá? É um verbo que tem duplo sentido aqui também. Nesse sentido aqui, o verbo constar, que pode ser composto, né? Ele é regido pela preposição de, ou seja, o relatório, no sentido de ser composto, né? O relatório, ele tem, né? Ele consta de quê? Ele compõe-se de quê?
o relatório consta de 10 itens. Ou seja, esse relatório, né, nós estamos nesse sentido do verbo constar, é o verbo que ele está no sentido de você compor aquela coisa. Então, esse relatório, ele tem várias coisas ali. Esse relatório consta de 10 itens. A Constituição Federal consta de mais de 200 artigos. Pegaram? Ou seja, nesse sentido de ser composto, o verbo constar, ele exige uma preposição específica, que é a preposição de. Beleza. Quando você está no outro sentido, tá? Que é justamente de você estar registrando, né? Registrado ou mencionado, a preposição pode tanto ser a preposição de, como a preposição em. Ou seja, vamos lá. O referido projeto consta da ordem do dia, ou seja, ele está sendo mencionado ali, ele está sendo registrado. O referido projeto consta da ordem do dia ou consta na ordem do dia. Então veja que nesse caso aqui, nós não estamos no mesmo sentido de compor, né? Nós estamos no sentido de mencionar, de registrar. Então você pode utilizar tanto a preposição de quanto a preposição em. Vamos para outro aqui. Verbo constituir. Como é que é a regência dele? Verbo constituir, e aí ficar ligado, porque é o verbo constituir, diferentemente do verbo consistir, tá ok? Consistir é uma coisa, ó. Peraí. Consistir em, ok? Consistir em, nós estamos falando do sentido de constituir, constar, tá ok? Esse outro verbo aqui, ó, constituir, diferente de consistir, tá? Verbo constituir. É um verbo transitivo direto, ou seja, a regência dele é um verbo transitivo direto, vai ter um objeto direto, não tem preposição, ok? Já sabemos que não tem preposição. Então vamos lá para uma coisa. Por que eu estou falando insistindo nisso aqui? Porque a gente escreve muito errado o constituir em. Não é isso, ok? Exemplo ali, ó. O perfeito equilíbrio entre receitas e despesas públicas constitui o maior desafio dos governantes. Não é constitui em. Se é um verbo, se o verbo constituir, ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Constituir um advogado para tratar do assunto, ok? Então veja, esse verbo, o verbo constituir, ele não exige preposição, nem exige muito menos a preposição em. Logo, é errado dizer, ao acordar cedo, constituir em problema para mim. Ou seja, tá vendo que não pode colocar isso aqui? O correto seria, acordar cedo constitui um problema para mim. E é de fato, para mim, é um problema bem grande mesmo. Acordar cedo constitui um problema para mim. Então não existe isso, tá certo? Isso daqui acontece muito quando vocês estão escrevendo. Essa preposição em tá sempre vindo aqui nesse verbo constituir. Constituir em algo, né? Isso constitui em um determinado problema. Acordar cedo constitui um problema para o professor Lucas. Foi um dos maiores desafios, inclusive, da minha época de concurseiro, acordar cedo. Mas eu acordei naquela época, hoje em dia eu posso dormir um pouco mais. Vamos voltar aqui? A gente tá quase acabando, viu? Só ver aqui. Dar entrada, né? Beleza, faltam mais 4 aqui. Dar entrada, isso também acontece muito. Dar entrada, você usa com a preposição a e nunca com a preposição em. Quando você dá a entrada a algum lugar. Então, ou seja, o advogado deu entrada ao processo. Assim sendo, solicitamos as devidas providências, objetivando dar entrada a um processo, não dar entrada em um processo, dar entrada no processo. Dar entrada exige uma preposição específica, que é a preposição a. Você dá a entrada a algo. Então,
deu entrada ao processo, deu entrada a um processo, não é dar entrada no processo. Implicar no sentido de acarretar, produzir, ok? Como consequência, ou seja, você implicou algo, é um verbo transitivo direto. Viu que não tem preposição? O convênio implica a aceitação de novos preços da mercadoria. O convênio implica na aceitação, isso já é o que acontece? Já é uma inovação que acontece no Brasil, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de estar sendo utilizado comumente, não é a regra correta. E é o que eu falo de vocês aprenderem, se acostumarem, criar o hábito de escrever as coisas corretas, porque senão você acaba escrevendo isso de forma errada na prova, porque você achava que aquilo ali estava certo. E essa parte de regência verbal acontece muito, principalmente na utilização correta das preposições. Então, implicar em algo não é aceitável pela maioria dos gramáticos. Se tem alguém que não aceita, então na sua prova discursiva tu sabe se o examinador vai aceitar aquilo. Então, quem implica algo, implica a aceitação daquela determinada coisa. Beleza? Ficar ligado porque você não sabe quão pesada é a mão do cara que vai corrigir a tua prova. Então não dá pra você, não, mas tem gente que aceita. É melhor você fugir desse problema, ok? Vamos lá. Outro aqui, tá? O verbo obedecer na linguagem formal, a gente recomenda, obviamente, a utilização dele como verbo transitivo indireto com a exigência da preposição a. Obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. As reformas obedeceram à lógica do programa de governo. Então, viu aqui ó, que tem preposição a, se tiver uma palavra feminina, depois vai juntar com o artigo a e nós vamos fazer a crase. Isso aqui é o primeiro, que a gente vai até falar em outra aula, né? Sobre os erros de crase. São das primeiras coisas. Quando você está ali diante de uma situação que você não sabe se tem crase ou não, o que você faz? Muda a palavra. Tá entendendo? As reformas obedeceram à lógica. A lógica é uma palavra feminina. Eu não sei se reforma, eu não sei se obedecer, ele tem mesmo a preposição a. Poxa, se eu trocar essa palavra reforma, que é no feminino, por uma palavra no masculino, você vai evitar o uso aí da crase, ok? É necessário que as autoridades obedeçam aos preceitos da Constituição. Todos lhe obedecem. Então, fica ligado nisso daí. Show de bola. Vamos para a próxima aqui. Só dar uma olhada aqui. Tem só mais 4 aqui. Isso aqui também acontece muito erro, principalmente na linguagem falada do que na linguagem escrita, né? Verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele vai ter o objeto indireto e o objeto direto também, tá? Outra coisa também, tá? Esse verbo ele não aceita a construção com expressões de intensidade. Prefiro 1000 vezes a aula em PDF do que a aula em vídeo. Não aceita essas expressões de intensidade, o verbo preferir. E também, ele também não aceita fazer expressões comparativas utilizando o que e o do que. Acostume-se a utilizar esse verbo na forma correta. Eu prefiro a democracia ao totalitarismo. Eu prefiro a videoaula ao PDF, né? Eu prefiro mais a videoaula do que ao PDF. Tá totalmente errado isso daí. Não é assim que você utiliza corretamente o verbo preferir. Então veja aqui, é errado você dizer eu prefiro a videoaula do que ao PDF. Não, eu prefiro videoaula a PDF. O correto é você não utilizar quando você está falando do verbo preferir, você não utilizar a palavra que e nem utilizar essas palavras de intensidade. Prefiro 1000 vezes. Isso daí, inclusive, é erro gramatical também. Beleza? Outra palavra, outra locução, né? Que é o tem de, ter de, que você tem ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho de fazer aquilo. Na verdade, tanto o ter que quanto o ter de, ele não é correto você utilizar, mas quando você utiliza o ter de,
ele tá indicando, tá dando uma ideia maior de necessidade, de obrigação e de dever. Então, ele tem de estudar para ser aprovado. Ele tem que estudar, senão não vai passar na prova, certo? Então, a expressão ter que, ela surgiu do cruzamento, né? Do ter, que é algo, mais o infinitivo do transitivo direto. E aí você utiliza o pronome relativo que. Então, tem que estudar um caso, tenho que fazer aquilo. Você não está cometendo um erro gramatical se você utilizar o tem de, tá? Eu costumo até... eu gosto mais de utilizar o ter de, que dá uma ideia de maior, de intensidade e de obrigação, quando você está usando a locução tem de. Vamos aqui para o último, tá? Desses casos, e a gente encerra, que é justamente o verbo visar, e ele é muito utilizado em discursivas, por quê? Porque ele dá uma ideia de finalidade. Então, quando você está ali, por exemplo, às vezes tem perguntas em provas discursivas, fala assim, qual que é o objetivo, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal? Qual que é, a finalidade da edição da Lei Complementar 87, que é a lei que regulamenta ali a lei de normas gerais do ICMS. Então, veja, o verbo visar, ele denota finalidade ou objetivo. E ele tem uma regência própria e também tem a exigência da preposição correta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Verbo visar com sentido de finalidade, a regência originária dele é verbo transitivo direto com preposição a. Então, eu sempre gosto de utilizar aquilo que realmente é aceito por todos. A gente até sabe que alguns gramáticos admitem aí ele como verbo transitivo direto. Mas vamos lá. Quem visa, visa a algo. Então, o projeto de lei visa ao estabelecimento de uma nova ética social. A emenda constitucional da reforma tributária visa a simplificação do sistema tributário sobre o consumo. Correto? Então, prefiram sempre utilizar esse verbo como verbo transitivo indireto, ok? Mais a sua preposição a também. Beleza, galera? Voltando aqui para a tela, só para encerrar. A gente ainda tem uma segunda aula sobre outros assuntos, sobre a regência de erros gramaticais que são mais cometidos em provas discursivas, tá certo? Muito possivelmente a gente deve gravar essa aula aí na quarta-feira, tá? E aí nós vamos falar mais sobre esses erros, vamos falar sobre pontuação, utilização de vírgula, intercalação, utilização de vírgula depois de conectivo, também os erros de crase, como você evitar isso daí, que eu já dei até um spoilerzinho hoje aqui, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e semântica de algumas palavras que confundem, né? Quando que eu tenho que utilizar se não junto, se não separado, uma vez que, tá certo? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não fazem parte do nosso curso de provas discursivas, entrem lá no site do Direção Concurso, coloque apóstolos, temos aí diversos cursos lançados. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, ou para o professor Matheus, ou para o professor Humberto. Se você já é nosso aluno, você já tem o nosso contato direto por WhatsApp para poder conversar com a gente e tirar qualquer dúvida. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.